Boa, boa tarde, meus irmãos, minhas irmãs de pé. Sejam todos muito bem-vindos a esse culto em casa, aí na sua casa, meu senhor, minha senhora. A paz do Senhor para todos nós. Shalom, como nós dizemos sempre aqui. Nós estamos muito felizes de estarmos aqui no grupo Aconselhamento para Casais de Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo, Palavra da Verdade. Não importa a sua crença, não importa a sua religião, não importa se você é cristão, se você não é. A palavra de Deus, ela é uma só. O Deus que nós servimos, ele é um só. Jesus, ele é um só. O Espírito Santo é um só. Então é para todos nós a palavra de Deus. Então não importa se você é cristão ou não cristão. Sejam todos muito bem-vindos, porque esse grupo é para todos nós, né? Para aprendermos da palavra do Senhor, para que nós podemos crescer espiritualmente, crescer, né, terrenamente, crescer no nosso relacionamento, não só, né, com os nossos cônjuges, mas com os nossos filhos, com as pessoas, né? Porque a palavra de Deus, ela é ampla, mente, né, grandiosa para nos ajudar em todos os nossos caminhos, dificuldades nas nossas vidas. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, é um prazer estar nesse grupo de pessoas maravilhosas, de pessoas que temem a Deus, de pessoas que respeitam a Deus, gostam de estudar a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. É um prazer enorme participar desse grupo e estar sempre aqui, né, na segunda-feira, às 18 horas, junto com vocês, para a gente aprender aqui a palavra de Deus junto, para que nós podemos nos melhorar como pessoas, seres humanos. É o que nós estamos precisando deste mundo. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, antes da gente entrar aqui no louvor, né, do programa, está na hora, né, um abraço para todos os pastores do Brasil e do mundo, um abraço para os meus amigos lá em Moçambique, na África, os pastores, evangelistas, missionários, missionárias, né, presbíteros, né? Um abraço para os bispos lá também, os apóstolos lá também. Um abraço para o nosso presbítero José Luto, os conselheiros e todos os membros da Igreja Ministério Transformador pelo Espírito Santo da Palavra da Verdade, lá em Moçambique, com o presbítero José Luto, que está lá liderando junto conosco as duas igrejas que estão lá. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, uma outra coisa que nós temos que aqui comentar é que não podemos aceitar tudo o que os políticos fazem, né? Então, essa PEC aí, né, de blindagem, né, é totalmente errada, não está certo isso, não está certo também a anistia, porque se você vai blindar, né, políticos contra eventuais, né, acusação de crime, né? Então você também vai ter que abrir mão para aqueles que não são políticos. Se você vai dar anistia para aqueles que fizeram aquela baderna lá, né, em Brasília, no Brasil todo, também você vai ter que dar anistia para aquele que rouba, que mata, que trafica, né, que faz violência sexual, né? Então, está errado. Eu acho que cometeu o erro, tem que pagar perante Deus, perante os homens, a sociedade não pode deixar isso acontecer. Temos que realmente lutar contra essa PEC, porque isso é uma imoralidade no nosso país, é uma vergonha no nosso país, tanto a PEC de blindagem quanto a anistia. É uma vergonha. Não podemos permitir que isso aconteça. Não podemos. E pastores, né, pastores de igrejas que apoiam esse tipo de coisa, que apoia esse tipo de situação dentro do Brasil, não é um verdadeiro pastor de Deus. Não é um verdadeiro pastor de Deus. Esses pastores que apoiam a blindagem, né, política, que apoia a anistia para aqueles que fizeram sua baderna, são pastores mentirosos, são pastores falsos que estão lutando pelos seus próprios interesses
pelos seus próprios interesses. Toma vergonha na cara, luta pelo povo, principalmente aqueles pastores que foram eleitos pelo povo aí em Brasília. Luta pelo povo, mas não luta pelos seus interesses. É uma vergonha a gente ver isso no Brasil. É uma vergonha. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, vamos entrar aqui no nosso hino do programa Tá na Hora, e logo após o hino, nós vamos entrar na oração para entrar aqui, né? Aqui no nosso culto em casa hoje, na nossa reunião, né? E já como eu falo, para você que chegou agora e para você que vai ver depois, é um prazer ter você aqui. Evangelize com a palavra de Deus para alcançar outros casais, outros corações, como você um dia foi evangelizado. A palavra é para fazer discípulos, não é para guardar por nós. Tá? E esse louvor Tá na Hora foi escrito para esse programa que é Tá na Hora. É tempo de decisão. Levanta a voz em adoração. Deixe para trás toda a solidão. O amor de Deus é a nossa canção. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. O sol já raiou, a luz chegou, e em cada passo ele me amou. Promessas feitas, janelas abertas, é tempo de fé, a vida é certa. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. De joelhos ou em pé, te adoramos, Senhor. Em cada verso e melodia, é para ti, Senhor, o nosso louvor. É para ti, Senhor, o nosso louvor. Tá na hora de louvar, sinto a presença me guiar. Com os corações em unidade, vamos juntos exaltar o Senhor. Tá na hora, vem, Senhor, em nosso meio, Pai, é o seu amor. Deixe o Espírito nos transformar, pois é nele que vamos descansar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós estamos aqui na sua presença, meu Senhor Jesus, Senhor da igreja, Senhor de nossas vidas, pedindo ao Senhor permissão para que possamos falar, meu Pai, das suas palavras, e o Espírito Santo abre a nossa mente, o nosso coração, para receber, meu Pai, a sua palavra, porque somente nela é que nós somos livres e libertos de todos os males desse mundo. Eu peço, meu Pai, para os casais, eu peço para a família, eu peço para todos aqueles que vão assistir agora e assistir depois, que o Senhor possa agir poderosamente na vida de cada um de nós. É essa oração que deixamos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Uma boa noite, meus irmãos, minhas irmãs, meus amigos, minhas amigas. Bem, meus irmãos e irmãs, como nós tínhamos aqui anunciado, né, o tema de hoje é: será que toda mulher edifica a sua casa? Será que toda mulher edifica a sua casa? E nós sabemos, na realidade, que nem toda mulher ela edifica a sua casa. Hoje o tema
é para as mulheres. E semana que vem é para os maridos. Bem, então nós vamos aqui. O que significa edificar? É levantar uma construção a partir do solo, segundo um plano, estabelecido por meio da suposição e combinação de materiais apropriados. Fazer uma teoria, uma doutrina e etc. Fundar e instituir. Bem, meus irmãos, nós sabemos que para nós construirmos uma casa, um prédio, uma ponte, precisa de planejamento, estudos, engenheiros, arquiteto, mão de obra, materiais que combinam, como o cimento com a areia, com a brita, ferragem, madeira, para levantar um edifício, levantar uma casa, uma construção de uma ponte. Então, tudo isso requer para solidar um empreendimento, para que aquilo não caia, apesar da gente ver muitas coisas aí feitas de qualquer jeito e acaba acontecendo tragédias de construções irregulares, mal feitas, sem planejamento. Mas isso mostra aqui para mim e para você que no relacionamento entre um casal é a mesma coisa. Você começa no conhecimento de uma pessoa, você se apaixona, e aí a gente namora um certo tempo, depois a gente noiva um certo tempo, e ao longo desse noivado vão se conhecendo, ao longo desse noivado vão se construindo ali, né, um lugar para se morar, ou comprar, ou alugar, né, comprando os móveis, construindo aquilo que vai ser o lar. Mas para esse lar se manter de pé, precisa para sobreviver precisa do entendimento de um homem e do entendimento de uma mulher. E nós sabemos que muitos desses lares, muitas dessas mulheres, elas não edificam a sua casa. Nós sabemos disso. Porque edificar uma casa não é só você dividir ali a despesa da casa com o marido, né? Não. Edificar uma casa, praticamente, é mais uma função da mulher do que do homem. Ou seja, né? Porque a mulher ela tem uma visão mais ampla, a mulher tem uma visão melhor das coisas, tem uma sensibilidade melhor, um tato melhor para cuidar, fazer, manter aquele lar. E aí, diz assim, como se constrói um casamento? Uma mulher edifica o lar através da sabedoria, agindo com cuidado, harmonia, paciência e não impulsivamente. Isso envolve o cuidado da família, apoiando o marido, educando os filhos e sendo um pilar de apoio e incentivo também. Requer desenvolver a si mesma através da busca por Deus e pelo equilíbrio interior. E sendo uma pessoa que impera, né, o bem-estar e a paz no ambiente doméstico. 1. Atitudes práticas para edificar o lar. Cuidando e a harmonia. A mulher sábia cultiva a harmonia
a ordem, a gentileza no lar, usando um tom de voz amável e mantendo a paz. 2. Apoia e crescimento. Ela é uma facilitadora e motivadora para o crescimento do marido, dos filhos, incentivando-os com otimismo e criando um ambiente positivo. 3. Sabedoria e prudência. A mulher sábia age com prudência e cortesia, evitando ações impossíveis e tomadas de decisões sem planejamento, como compromissos financeiros, sem consultar ao seu marido. 4. O relacionamento saudável. Ela valoriza o parceiro como um presente de Deus, não compete com ele e se empenha em construir um relacionamento forte e saudável. O 5. O cuidado pessoal e fé. É a edificação do lar, passa também pelo autocuidado da mulher e pela sua direção a Deus, que a fortalece para a responsabilidade familiar. 7. Ambiente positivo. Ela é um agente de paz, imprimindo os valores mais elevados e encorajando a sensibilidade, a doçura na convivência familiar. Essa é a mulher que edifica a sua casa. Essa é a mulher que edifica a si própria também. Buscando o quê? A Deus. Buscando a Deus. Porque sem Deus, sem Jesus na nossa vida, sem o Espírito Santo nos ajudar, nos mostrando e falando o que temos que fazer, nós não conseguimos caminhar. Vamos até um certo ponto e paramos naquele ponto. Não evoluímos. Porque se formos contar com a nossa própria sabedoria, nós somos limitados. A sabedoria do homem, ela é limitada. Tudo isso que nós temos, ela é pertencente a Deus. Deus deu a sabedoria para o homem. Deus deu a sabedoria para todos nós. E temos que saber usar. E a mulher, ela tem essa sensibilidade. A mulher, ela tem esse tato. Às vezes ela enxerga coisas que às vezes o homem às vezes não enxerga. Ela sente coisas que às vezes o homem não sente. Então ela tem aquele tato, aquele jeito de contornar situações adversas dentro do seu lar, para que tudo corra na maior sensatez, na maior atividade, para que tudo corra saudável, para que tudo corra para o bem-estar dela, do marido e dos filhos. Pode, às vezes, a casa está caindo, a situação está difícil, mas aquela mulher que é temente a Deus, ela não se entrega. Ela luta para manter aquele ambiente saudável.
aquele ambiente puro. Porque o nosso lar, a nossa casa, é uma igreja. O nosso lar, a nossa casa, ela é uma igreja. É ali, é que está aquilo que Jesus instituiu neste mundo. A família. A família. O marido, a esposa, os filhos. Um ambiente aonde o Espírito Santo ele vai reinar. Ele vai reinar e vai reinar com prazer em todos. Porque aquela mulher, ela soube edificar o seu lar. Ela soube cuidar do seu lar. Ela não deixa que nada entre no seu lar para destruir. Nós podemos ter vários exemplos de mulheres que, no mundo, grandes homens apareceram, porque essas mulheres estiveram por trás desses homens. Nós podemos colocar o ex-presidente Obama, né? Nós podemos colocar aí, né, outras mulheres na Bíblia, né? Nós podemos colocar, né, a mulher, né, a dona Esther, a mulher do bispo Macedo, né, que estava sempre com ele e está em todos os momentos da vida dele, mesmo passando por adversidades. É complicado, é difícil algumas situações na nossa vida. Realmente é. Não é fácil. Mas se nós temos Jesus ali conosco, em todos os momentos, bons e ruins, nós vamos saber lidar com essas situações. E não há nada melhor neste mundo para lidar com situações difíceis, para acalmar os ânimos, do que uma mulher. Principalmente se ela é temente a Deus. Nós temos na Bíblia também exemplos de mulheres, né, que destruíam os seus lares, acabaram com os seus lares, levando os seus maridos, algumas até a morte. Nós temos aí, né, lá em Gênesis 39, do versículo 4, né, para baixo em diante, do versículo 7, aonde tem, né, a mulher de Potifar, né, que ela era uma destruidora do seu lar. Porque nós vamos relatar aqui, nesse versículo aqui, a partir do versículo 7, né, que diz assim, né, e aconteceu depois dessas coisas, que a mulher desceu o Senhor, pôs os olhos em José e disse, deite-te comigo. Mas ela aqui já fazia isso antes de José chegar ali na casa de Potifar. Ela era conhecida na corte, né, por dormir ou deitar com vários homens da corte no Egito. Então essa mulher é o quê? Ela é uma destruidora do seu próprio lar. E tem muitas mulheres por aí que fazem esse tipo de coisa. Tem muita mulher por aí que destrói o seu lar. Muita mulher por aí que joga o seu lar, me desculpa a palavra, no lixo. No lixo. Não edifica a sua casa. Ela não cuida do seu marido, ela não cuida dos seus filhos, ela não cuida da casa. Ela não cuida nem de si própria. Porque para a gente poder cuidar de algo na vida, a gente tem que também aprender a cuidar de nós. Nós temos que aprender a zelar por nós para poder zelar pelas outras coisas. E a mulher, todo mundo fala que é o sexo frágil. Eu não acho. É opinião minha.
Porque às vezes, em muitas situações, a mulher ela age com mais competência do que nós homens. Porque ela usa o cérebro, ela usa a cabeça, ela pensa antes de agir. E é isso que edifica um lar. É isso que edifica um casal. É a gente fazer cada um o seu papel. Semana que vem, nós vamos ter para os maridos também. E tem a mulher que destrói o seu lar. E diz assim. E é totalmente ao contrário da mulher sábia. A mulher sábia edifica, a mulher tola, ela destrói. Uma característica bem evidente de uma mulher tola é aquela que fala demais. Não consegue ficar calada um só minuto. Falando o tempo todo na cabeça do seu marido, e o que é pior, assunto que às vezes não interessa aos homens. Como, por exemplo, a vida das pessoas, né? Ou o marido ainda nem tomou o café pela manhã para sair para o trabalho e já começa a falação. Já começa a despejar aquele monte de problemas. O marido já sai dali com a cabeça cheia. Se ele dirige como caminhoneiros e outros mais por aí, aviador, né? E outros mais, trabalham em um serviço perigoso, ou está passando, andando, caminhando para chegar no seu trabalho, pensando naquele problema, pode acontecer algo. Pode acontecer um acidente, pode acontecer um atropelamento, porque ele saiu de casa não concentrado para ir ao seu trabalho, mas se concentrou naquilo que foi despejado logo na manhã. E a segunda coisa da mulher tola é reclamar o tempo todo e de tudo. A mulher que não respeita as atividades do marido, como o trabalho dele, está sempre interrompendo com telefonemas, com perguntas, ou se ele trabalha em casa, ou se ele trabalha fora, e telefone, liga, e para falar às vezes coisas banais, coisas bobas, coisas que podem atrapalhar o andamento do dia daquele homem. A mulher que está sempre arrumando desculpa sempre que o marido chega em casa e a casa está sempre desarrumada. Uma casa desarrumada é uma casa propícia para o maligno, porque ele gosta de bagunça, ele gosta de sujeira. Ele não gosta de nada limpo. Quanto pior para ele, melhor. A mulher tola que acha que sabe sempre de tudo. Ela tem razão em tudo, ela sabe tudo, e acha que as pessoas que estão ao seu redor não sabem nada. Não sabe nada. A mulher tola que está sempre no celular, com amigos, com amigas, no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, o tempo todo ali, dentro de casa, fora de casa, o tempo todo. Coisas boas e coisas ruins que a tecnologia traz para nós. Né? E aí a gente pode ver aqui, né, na palavra de Deus, Provérbios, né, capítulo 12. Em Provérbios, capítulo 12, no versículo 4,
A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente é como apodrecimento nos seus ossos. Na primeira parte do verso, nós podemos ver que a coroa de um homem é a sua mulher, como se coroava os reis, como com coroas, né, cheias de pedras preciosas. Esta mulher, né, a gente pode ver que ela é cheia de pedras preciosas. A mulher virtuosa, a mulher que luta, briga todos os dias pelo seu lar. Mas na segunda parte, podemos ver que a outra mulher, ela não tem nem uma pedra preciosa. E se comparar com o apodrecimento do marido, que é os ossos que aqui está falando, é comparar como se estivesse dentro de uma sepultura. Porque ali na sepultura é aquele apodrecimento do nosso corpo, aquilo que cheira mal, aquilo de ruim. Essa é a mulher tola, que joga as coisas suas pela janela, que destrói a si próprio. Porque se ela não cuida do seu lar, não cuida do seu marido, não cuida dos seus filhos, das coisas do lar, da sua casa, ela está jogando a vida dela no lixo, pela janela. Pela janela. E a gente sabe que tem muita mulher dessa forma. Como a gente sabe também que tem muito homem também que joga a sua vida, o seu casamento no lixo. Nós vamos ver isso semana que vem. E aí, aqui em Provérbios 14, né, no versículo 1 diz: toda mulher sábia edifica a sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. Derriba com as suas mãos. Essa é a mulher tola que nós acabamos de falar. Ela é o contrário da mulher sábia. A mulher temente a Deus. Mas tem muita mulher também temente a Deus que joga a sua vida pela janela. Que joga a sua vida no lixo. Por quê? Porque ela se coloca as coisas da casa acima de tudo também. Nós colocamos a Deus em primeiro lugar, a família e o trabalho depois. Mas tem mulheres que colocam o seu tudo que tem de fazer dentro da igreja acima do seu marido, acima da sua casa, acima dos seus filhos, acima do compromisso que você tem de cuidar do seu lar. O ofício, o trabalho na igreja é trabalho. É trabalho. Pode ser remunerado ou não remunerado. Mas tem hora para tudo. Hora para tudo e dia para tudo. Você não pode deixar a sua casa bagunçada para servir totalmente a igreja. Não estou falando a Cristo, a igreja, ao homem. É evangelização, é na casa de não sei aonde, é no hospital não sei aonde. Não que nós não podemos fazer isso. Temos até que fazer. Mas não é assim que as coisas funcionam. Tudo tem a sua hora e dia. Porque tem mulher cristã que deixa de cuidar dos afazeres para poder fazer todos os dias a evangelização, ir no hospital, e fazer isso, e fazer aquilo. Mas e ela? Ela está cuidando daquilo que Deus deu para ela cuidar? Do marido, da casa e os filhos? Aí um casamento acaba, aí vão botar a mão na cabeça.
vão chorar. Mas procurou. E encontrou. E encontrou. Isso serve de alerta para todos nós. Que cada um de nós tem que fazer a sua parte dentro de um relacionamento. Os maridos vão saber disso na semana que vem, segunda-feira. Vão saber, porque existem maridos bons, que lutam também pela edificação da casa, e tem outros que não. Então, meus irmãos, porque essa mulher tola, a mulher virtuosa, é como se fosse em Mateus 7, a partir do versículo 24. Ela funda a sua fé em Jesus Cristo, que é a rocha, e ela funda o seu lar ali, na rocha, que é Jesus. Então não vai ser o vento que vai derrubar esse lar. Não vai ser a chuva que vai derrubar esse lar. Não vai ser. Por quê? Ela fundou o seu lar na rocha. Mas tem aquela que é imprudente e fundou o seu lar na areia. É aquela que não quer cuidar de nada, não quer saber de nada, não quer fazer nada, está sempre reclamando de tudo, mas não faz nada para melhorar o seu lar, a sua casa, acha que a obrigação de tudo tem que ser do marido. Não. Um casamento, ele é dividido para duas pessoas. O homem fazia a parte dele, a mulher fazia a parte dela. Dentro de um casamento. Não é só um, não é só a mulher, não é só o homem, é os dois. Não diz que quando se casa, se torna uma só carne? Então, por que na hora das tarefas não podem se juntar? Tem que ser um cobrando de um, o outro cobrando do outro. E acaba que não se faz nada. Acaba que não se faz nada. Não importa se é um palácio ou se é um barraco de madeira. Quando se casa, se torna um só. Assim diz a palavra de Deus. Então, irmãs, irmãos, que estão aí agora ouvindo e aprendemos aqui a palavra de Deus, o que temos que fazer, e aqueles que vão ver depois, abre o seu olho. Procura ver se você, esposa, está apoiando o seu marido, se não está cobrando demais, se não está exigindo demais, se você não está querendo demais. Às vezes, o pouco é muito melhor do que o muito. Porque às vezes o muito pode trazer também a destruição de um lar. Faz um exame de consciência. Vê aonde e que ponto vocês, mulheres, temente a Deus, podem melhorar para edificar melhor o seu lar e o seu próprio casamento. O seu próprio casamento. Vocês já ouviram falar, né, que o homem ele tem uma caixinha aqui no cérebro, onde ele guarda tudo. E ele precisa, às vezes, de um tempo sozinho para refletir naquilo que ele precisa fazer. Naquilo que ele precisa fazer. Ele precisa, às vezes, ficar sozinho no seu quarto, na sala, ou escutar uma música, né? Ou ver um futebol. Ao tempo que ele está vendo ali o futebol, ou escutando uma música, ou fazendo algo que seja um hobby para ele, ele está pensando
naquilo que ele precisa fazer, estudando qual vai ser a melhor forma. Todos nós precisamos, às vezes, ficar sozinhos com os nossos pensamentos, para colocar as coisas em ordem em nossa mente. O homem precisa disso. Mulheres também precisam disso. Não se cobrem demais, porque a cobrança demais, ela também gera problemas, ela também gera confusão dentro de um lar. Procure sempre buscar soluções para melhorar, às vezes, uma situação que está ruim, uma situação financeira, não dá para gastar agora, vamos poupar, vamos guardar, vamos deixar para comprar o que precisa mais para frente. Não dá para viajar agora? Espera mais um pouco. Não dá para fazer aquela festa com aquele churrasco? Espera mais um pouco. Espera mais um pouco. Porque a gente tem que ter na nossa vida prioridades. E a prioridade que Deus nos deu é cuidar dos nossos cônjuges, é cuidar do nosso lar. Nós temos que edificar a nossa casa. E isso compete mais à mulher, às vezes, do que o homem. A mulher, às vezes, tem uma carga até mais pesada do que o homem. Realmente é verdade. Mas aquela mulher cristã, aquela mulher temente a Deus, ela nunca está sozinha. Jesus está sempre ali do lado dela, comparando e segurando e dando força para que ela consiga fazer todos os seus deveres. Semana que vem, nós vamos estar aqui de novo, segunda-feira. Mas é para os maridos. Os maridos. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui. O programa está na hora, né? Aqui no grupo. E semana que vem nós estaremos aqui com o tema para os maridos também. Convide os seus maridos para assistir, mas depois mostra para eles o que vai ser falado para eles também. Porque tem para eles também, tem para nós também aqui. Não tem só para as mulheres, não. Tem para nós também. Tá? Então, mostra para eles. Se não pode ver, mostra depois. Para que eles também possam refletir, pensar e melhorar naquele ponto onde precisa, às vezes, melhorar para que tenha um relacionamento melhor com as suas esposas. Não se esqueça. Deus ama todos nós. Deus sempre quer o melhor para os seus filhos. Mas nós também temos que fazer a nossa parte. A nossa parte. Né? Bem, meus irmãos, nós vamos ficando por aqui. Quarta-feira nós temos aí o culto de libertação em casa. Sexta-feira nós temos adoração, também às 18 horas. Que todos possam participar. É claro que se a gente entende que se não pode, porque também tem as tarefas para fazer. A gente entende isso. Né? Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós pedimos agora ao Senhor, meu Pai, para que nos ajude a melhorar como servos, como pessoas. Que o Espírito Santo nos ajude, meu Pai, a cada momento da nossa vida, nos mostre aonde precisamos melhorar em nossas vidas, para que nós podemos ter sempre um lar saudável em nossas vidas. Que o Senhor nos ajude em todos os caminhos, porque só o Senhor é que pode nos fortalecer e nos ajudar. Eu te peço e te rogo agora, meu Pai, por todas as pessoas que estão assistindo, pela sua casa, pelos seus lares, pelos seus casamentos. Se houver uma obra maligna, meu Pai, que seja quebrada agora pelo seu poder, pela tua glória, porque só o Senhor, meu Pai, é que pode nos fortalecer, dar livramento, libertação de todos os males da nossa vida. É essa oração que deixamos em nome de Jesus Cristo. Amém.
O Senhor te abençoe e te guarde, o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te tenha misericórdia. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Bem, meus irmãos e minhas irmãs, nós vamos ficando por aqui. Obrigado a todos que estiveram conosco. A Ronê, que está sempre aqui, toda segunda-feira, Cristina, minha cunhada. Um abraço para você, minha querida. Um abraço para o Enio, para os meninos. Em breve a gente vai se ver aí, se Deus quiser. Tatiana também, tá? Um abraço para você, Tatiana. Dá um abração aí no pessoal também, na Vera, né? Em todos aí, um abraço aí pro nosso Juju. Tá? Fala, tô morrendo de saudade de vocês. A Silene também tá morrendo de saudade de vocês. Mas a gente tá aqui com um compromisso meio com o Netinho, mas eu tenho certeza que a gente vai arrumar um tempinho para estar com vocês aí em Volta Redonda, tá? Eu espero que não demore muito também, né? Fique em paz, que Deus abençoe a todos vocês. E obrigado a todos, tá? Valeu, gente.